Oi, pessoal, tudo bem? Dá oi pro pessoal aí, Gabriel. Oi! Eu trouxe aqui o Gabriel de novo. Acho que já você não é mais convidado. Acho que você já é fixo aqui, né, Gabriel? Eu acho que eu já sou parte de um quadro, não convidado. É verdade. Hoje a gente vai discutir, Gabriel. Olha só, eu tava pensando assim. Será que a IA poderia fazer com que a gente conversasse com alguém do passado? Depende. Conversar, tipo, criar um modelo de alguém pra gente parecer que tá conversando com ela. Ah, Talvez. sim. Mas o que eu quero conversar é mais hipotético. Sei lá, ela dá um jeito maluco de trazer uma figura do passado pro presente. Sei lá, fazer umas coisas malucas de ressuscitação, etc. Muita ciência pra muita frente. Mas se eu te falar que existe algo que ainda não é tão assim assombroso, mas que ainda num futuro próximo, imagina o seguinte: você tem alguém do passado e você sabe várias coisas sobre ele. Você tem escrito sobre ele, você tem livro que ele Sim, escreveu. sim. Então vamos supor que uma IA pudesse quase que reproduzir É todo o o que eu disse, conhecimento. é o que eu disse anteriormente. Perfeito. Vamos supor que ela pudesse, de qualquer pessoa, a IA pudesse, assim, reproduzir de uma maneira que a língua, a forma de pensar, os A pensamentos, forma de escrever. a forma de escrever fosse exatamente igual àquela pessoa foi no passado. É, Com quem você gostaria de conversar? gostaria de conversar sobre Charles Darwin, sobre evolução. Por quê? Imagina que legal, conversando sobre evolução com o pai da teoria da evolução. Mas com tanta gente pra conversar, por que você ia querer conversar com ele? Tá, realmente, eu também gostaria de conversar com Albert Einstein. Ah, o Ia que ser você... bem Tá, mas legal. vamos com calma. Primeiro pra Charles Darwin, o que você perguntaria pra ele? Pra Charles Darwin. Aham. Deixa eu pensar. Fique à vontade. Alguma pergunta sobre a evolução? Alguma coisa que você não compreendeu bem? O que você queria perguntar pra O ele? que é um fóssil vivo? Já que uma coisa que eu acho que vocês não sabem sobre mim é que eu gosto de fazer uma pergunta, que eu sei a resposta, e se a pessoa errar, eu falo. Já que. Ué, Gabriel, mas isso não é um pouco indelicado? Entre aspas, né? Ah, mas você acha que se você sabe, com certeza o Charles Darwin. Não seria legal você perguntar alguma coisa que você não Calma. soubesse? Não, pai, mas é porque fóssil vivo é um termo que ele inventou que tá errado. Não é porque eles são fósseis vivos, essas espécies. É só porque elas evoluíram, depois voltaram. Às vezes a evolução é só muito pequena. Eles evoluem, só evoluem de formas diferentes. Por isso que ele criou esse termo, só que ele tava errado. Mas não bora culpar ele, já que A ele gente dá um desconto. é, porque ele foi o que criou a teoria da evolução e ele não tinha muitas informações, tipo, o modelo de um crânio, que é o que evoluiu, pra saber que evoluiu, né? Tá bom. Então, Ou tudo seja, bem. bora passar o pano. Entendi. Então, com Charles Darwin, você queria envergonhar Charles Darwin, né? Sim! É! Tá, e com quem mais você queria falar? Já fala alguém que, não sei se vai ser o Albert Einstein, mas alguém que o que você perguntaria pra ele? Eu não sei o que aconteceu. Ou seja, eu acho que eu perguntaria pro povo de Troia o que iniciou aquela guerra. Você acha que não foi o rapto da Helena de Troia? Você já viu a história? Porque eu não lembrava da história no momento. Mas enfim. Mas ó, eu perguntaria por que um cavalo? Tipo, tem tanto animal, por que um cavalo em específico? Ah, você perguntaria isso pra Odisseu. O que ele usou? Por que ele usou um cavalo? Porque, ó, eu não sei, sei lá, o outro povo que eles iam dar de presente, sei lá, gostavam de cavalos ou achavam que o cavalo era uma espécie de deus, que nem os egípcios com gado, não sei, mas né, por que um cavalo? Entendi. Mais alguém que você queria perguntar? Alguma coisa? Se a IA pudesse recriar? Alguma figura histórica? Alguém que fez alguma coisa muito importante? Eu acho que eu pediria umas dicas pra Marie Curie como ganhar um prêmio Nobel. Ah, eu acho que ela tem muitas dicas, né? É, porque ela ganhou 2 prêmios Nobel. E naquela época, ser mulher já era uns pontinhos a menos do prêmio Nobel. Ou seja, né? Ela devia ser muito boa, né? Ou seja, eu ia pedir umas dicas pra ela. Será que ela falaria? O que você acha que ela falaria pra você? Eu não sei porque. Eu não sei. Eu acho que ela ia falar que ia ter que estudar bastante, hein? Tem que produzir alguma coisa muito importante pra humanidade.
tem que ajudar as pessoas de alguma forma. Sim. Mas eu pediria mas eu sei disso. Eu pediria uma diquinha como fazer isso. Porque, ó, elementos naturais, eu acho que não tem mais. Por isso que os elementos que podem acontecer são criados. Mas o que eu faço pra criar um elemento? Deixa eu fazer uma pergunta pra você. Agora Ok. vou mudar um pouquinho. E essas figuras que você falou? Albert Einstein, Charles Darwin, Marie Curie, Odisseu. Se elas tivessem uma IA, ou se ela tivesse no mundo de hoje, que ela tivesse toda essa tecnologia, tivesse IAs, ou talvez, o que você acha que eles fariam se eles fizeram coisas tão grandiosas? O que você acha que eles fariam? E aí, difícil a pergunta? Difícil, hein, pai? Tem que refletir um pouco. Mas eu acho que eles conseguiriam fazer coisas mais grandiosas do que eles fizeram. O que você acha? Ó, pai, e você vê um negócio. Quanto mais no passado você vai, e mais as pessoas foram contempladas. Sabe por quê? Porque, pensa, imagina você fazer uma construção imensa numa época em que elemento da tabela periódica parecia que você estava falando em outra língua. É verdade. Sabe uma outra coisa que eu fico parando pra pensar também? O quê? Imagina, você sabe que antes de provar que a Terra é redonda, ou antes da gente conseguir fotografar a Terra com satélites e tudo mais, já tinha algumas pessoas que formularam um modelo matemático que provava que a Terra era esférica, que era redonda. Tipo, Só explicar aqui um pouquinho. Como que há muitos anos atrás, milhares de anos, alguém já formulou essa ideia? Porque por causa da sombra, né? Da Terra, pai. media o arco, enfim, não vou o explicar cara aqui. foi assustador. Eu não lembro o nome agora, você lembra, pai? Eu esqueci o nome dele. Eu não lembro o nome, mas foi assustador. Ele errou por alguns metros, nem foi centenas, foi algumas dezenas de metros a circunferência da Terra numa época em que a gente não poderia estar falando com vocês, que nem existia carta, com 2 pauzinhos, com 2 mural de pedra, só com a sombra. O cara foi um gênio. Não era esse que eu tava falando. Um deles que fez esse cálculo é Tales de Mileto, né? Mas não é esse que... Sabia? Deixa eu contar uma curiosidade pra você. Sabia que a altura das pirâmides era considerada algo sagrado, certo? Ninguém sabia ao certo a altura das pirâmides. Até porque era uma questão dos engenheiros da época. Tales de Mileto, ele só fez o seguinte. Ele colocou aqui uma varinha e aí aquilo vinha um sol e projetava uma sombra. Então, olha só. Tinha a pirâmide, projetava uma sombra. E a vara projetava uma sombra. Então, ele fez, por meio de geometria, semelhança de triângulos. Fez alguns cálculos. E como ele sabia essa altura e sabia a altura, a soma projetada da pirâmide, então ele conseguiu medir a altura da pirâmide. Mas para não desfocar, eu quero dizer o seguinte: já pensou essas pessoas com acesso à tecnologia que a gente tem hoje? O que elas não fariam? Meu Deus. A gente já tá Pai, muito mais imagina um evoluído. cara que acertou por pouco com 2 varetinhas a circunferência da Terra com IA. Esse cara ia fazer muitas coisas. Pai. Mas aí, Gabriel, talvez para encerrar, o que você acha que você vai entregar pro mundo? O que você vai entregar pro mundo? Eu acho que eu vou ser um grande paleontólogo. Um grande paleontólogo? Pai, eu também perguntaria pro faraó, eu acho que eu também perguntaria pros faraós a cultura deles, pra eu saber, pessoalmente a cultura do Egito. E também imagina, saber escrever hieróglifos com o próprio Tutankhamon. É verdade. Será que ele tinha paciência de te ensinar? Mas deixa eu te falar uma coisa. Mas porque ele também não era muito mais velho que eu, né? Talvez esses reis, eles não eram muito educados, não. Alguns sim, né? Não sei. Acho que no Egito, talvez um pouco de educação. Tinha uma coisa aqui que eu queria te perguntar. E mais algum personagem? Já pensou a gente perguntar sobre... Exatamente. Você estava falando de hieróglifos, né? Você já ouviu falar na pedra de Roseta? Como assim, pedra de Roseta? A pedra de Roseta era o seguinte: essa pedra que ninguém sabia o que significava, certo? Só que existia uma passagem, um texto que falava, um outro texto que as pessoas sabiam o que significava, que contava exatamente a mesma coisa. Então imagina, você tem um texto e tem outro texto falando a mesma coisa, um você conhece, o outro você não conhece. Então você consegue descobrir a língua do outro. Pai. Porque você pode estudar
Pai, isso significa outra coisa. Ah, Se tinha duas, o que falava o texto? boa pergunta. Porque se tinha duas coisas com esse texto, significava que aquilo era um negócio importante, muito importante Ó, naquela. a pedra de Roseta contém o mesmo texto escrito em 3 línguas: os hieróglifos, que é o antigo egípcio, o demótico, que é uma variante do antigo egípcio, e o grego. O grego eles conheciam. E o texto ele diz o seguinte, ó: o texto é um decreto de Ptolomeu V Epifânio, que foi elaborado pelos sacerdotes egípcios. O conteúdo do texto declara a lealdade dos sacerdotes ao faraó, reconhecendo como bom governante e seguidor dos deuses. Também Sabia que isso era um negócio importante. Se os egípcios tiveram lá o trabalho de escrever grego e outra variante da língua deles, tinha que ser um negócio importante. Não poderia ser qualquer baboseira pra eles terem o trabalho, porque naquela época tinha que esculpir tintim por tintim. Já era difícil pra eles terem esculpir tintim por tintim em 3 línguas diferentes. Não é qualquer... naquela época, não era qualquer coisa que era escrito em 3 línguas diferentes. isso mesmo, tá vendo? E aí isso possibilitou, essa pedra, né? Literalmente uma pedra, com essas escritas, que possibilitou ter uma noção sobre os hieróglifos. Com esses hieróglifos a gente conseguiu entender muitas outras coisas. Levando para IA, a IA faz exatamente isso. Só que a linguagem da IA é números. Sim, ela fala em zeros e uns. De certa forma, em 0 e 1. Ai, pai, e em personagem fictício sem ser da história, eu acho um pouquinho mais difícil, sabe por quê? Porque, por exemplo, tem registros escritos de várias pessoas importantes, mas nunca vimos qualquer personagem escrever, ou seja, em certas coisas ia ficar em branco isso, porque simplesmente não se apresenta, não tem formulação, simplesmente não existe. Verdade. Embora uma inteligência artificial muito poderosa poderia preencher essas lacunas, Pai. baseada em padrões, certo? Beleza. E Jesus Cristo, você teria vontade de conhecer? Falar se uma IA pudesse reproduzir? Eu acho que, Jesus seria bem mais difícil que os anteriores. Por quê? Eu não sei, é só porque na minha visão, Ah, seria um pouco mais difícil. entendi. Não sei porquê, mas alguma coisa na minha mente que por ele ser filho de uma divindade, eu não sei porquê, mas me dá uma impressão que seria mais difícil pra ela fazer ele. Eu também concordo com você, realmente, porque ele não era um ser humano, né, Gabriel? Porque ele é Deus, né? Então deve ser mais difícil, com certeza. Bom ponto, não consigo te refutar. Beleza? E aí, já estamos com 15 minutos. Vamos parar o papo por hoje e continuar depois? Tá, pode ser. Beleza, então.